Shalom, irmãos. Deus abençoe você. Espero que você esteja bem. Nós estamos voltando de Serra Branca hoje. E se Deus quiser, próximo domingo, 9h30, a gente tem culto. E também às 17 horas a gente tem culto. Hoje é o Salmo 110 e a gente vai compartilhar para a glória de Deus. Vamos louvar a Deus, cantar, vamos adorar 2 músicas. Poderoso, nunca falhará, maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz, ressurgiu, a morte venceu, nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mas que vamos, mais que esperamos, grandes coisas faz, ressurgiu, a morte venceu, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer, nosso Deus é poderoso, Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Te louvarei, te bendirei continuamente. Teu é o poder, teu é o domínio, tua é a glória. Tu que me fazes vitorioso, mais do que vencedor. Tua palavra não passará, grande é o Senhor. Tu que vais diante de mim, endireitando os caminhos tortos, tu que quebras as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões
te louvarei, te bendirei continuamente. Teu é o poder, teu é o domínio, tua é a glória. Aleluia. Tu que me fazes vitorioso, mais do que vencedor. Tua palavra não passará. Grande é o Senhor. O Senhor vai adiante de nós. Tu que vais diante de mim, endireitando os caminhos tortos. Tu que quebras as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões, o Senhor liberta os corações. Derramada está a tua unção sobre nós. Fluindo está o Espírito Santo entre nós. Fluindo está o Espírito Santo entre nós. Nós estamos vivendo esse momento de pastoreio de forma muito diferente, como também o pessoal de Serra Branca, que participa do culto aqui, está vivendo um culto bem diferente, porque a gente resolveu juntar as duas coisas, gravar um momento de pastoreio no momento de culto da Igreja Presbiteriana de Serra Branca. E eu queria que você conhecesse o pessoal que está aqui agora, participando do culto. Eu vou pedir então para Elinho, que está aí na câmera, mostrar para todo mundo que está participando do culto, tá bom? Esse é o pessoal que está aqui, ó, todo mundo do mesmo jeito que a gente lá em Recife, de máscara, né? Assistindo o culto, participando. Que bênção. Ontem o culto foi lá em cima na serra. O pessoal da serra preferiu não descer hoje, porque essa questão do transporte, para todo mundo aglomerado no transporte, tá? Então eles resolveram não descer. E aí a gente está aqui com o pessoal que mora aqui em Serra Branca. Daqui a pouco eu vou dizer o nome de vocês tudinho, tá bom? Por isso que eu estava pedindo para Paloma anotar o nome de tudinho, para a gente dizer o nome de tudinho, tá? Vamos orar, irmãos? Vamos colocar diante do Senhor. No momento de pastoreio, a gente tem sempre orado por pessoas que estão doentes. A gente tem orado por aqueles que estão com Covid, para Deus dar graça. Temos orado por algumas pessoas que estão com câncer. E dentre elas eu queria citar aqui Sueli, Sofia, Sarinha, graças a Deus está melhor, está curada. E a gente vai orar por essas duas irmãs que estão numa luta grande contra o câncer, né? Graças a Deus, muita gente que a gente sabe ficou curada do Covid. Lembro aqui do tio de Livinho, né? Ficou curado. A gente orou numa hora de pastoreio por ele, né? E Deus tem dado graça. E é claro também aconteceram perdas, e a gente vai orar também por aqueles que estão enlutados, para Deus dar o consolo, para Deus fortalecer, né? Temos orado pela questão do emprego. Muita gente que tinha um comércio, fechou o comércio nesse período, para Deus dar graça, fortalecer, para que as pessoas que estão desempregadas possam ser empregadas também, né? Nós temos orado também pelo retorno das atividades, para Deus dar sabedoria nesse processo. A gente tem orado também pelos
governantes do país, para Deus abençoar, para que haja paz na nossa parte, para que Deus derrame graça também sobre isso. Eu queria contar com vocês que estão aqui participando do culto, para a gente orar. Vamos orar por essas causas todas. Vou pedir a Osiel. Osiel, você pode vir aqui para orar? Vamos orar, irmãos. Vamos orar, queridos. Deus bendito, Deus de misericórdia, Tu és o nosso Pai bondoso, Tu és o nosso Pai que nos ama e que temos certeza, Senhor, que Tu ouve nossas orações. Gostaria, meu Pai, de dizer a alegria de estar aqui em Serra Branca, junto com essa equipe, Deus, para iniciar a construção dessa igreja. Oh, Pai, como o pastor falou antes, que possamos orar, meu Deus, para que essa igreja que será edificada aqui seja para honrar e glorificar o Teu nome. Amém, Senhor. Nós queremos agora, Pai, também colocar diante do Senhor nossos irmãos que encontram-se enfermos. Oh Deus, que o Senhor coloque a Tua boa mão sobre eles, que o Senhor restaure a saúde, que eles possam voltar a ter alegria no seu coração com o seu corpo são. E sabemos que o Senhor é bom. Se o Senhor quiser, pode curar essas pessoas. Também queremos, ó Deus, pedir o consolo para aqueles que perderam seus entes queridos. Amém. Ó Deus, aprova ao Senhor levá-los, mas que o Senhor console aqueles que estão sentindo saudades que não percam. Também queremos colocar, Senhor, a nossa nação diante de Ti, Pai. Sobre as dificuldades que a nossa igreja tem com esses governantes ímpios que não Te conhecem. Nós pedimos por ele também, Senhor, por eles. Que o Senhor mude o coração. Amém. Que o Senhor transforme, que eles reconheçam que só o Senhor é Deus. Ó Senhor, para que, como diz Tua palavra, que possamos viver dias tranquilos para viver em paz nessa terra. Nós queremos também agora pedir para a nossa igreja, que o Senhor fortaleça a nossa igreja. Deus quer que nós faça a diferença, tanto lá em Recife, quanto aqui em Serra Branca, em todo o Brasil, todo o mundo. Fortalece a Tua igreja. Deus, e agora, quando vamos ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa estar usando o pastor Sábio para falar com unção do Senhor. Que os nossos corações, aonde quer que eles estejam, sabemos que esse pastoreio tem alcançado, Senhor, muitas regiões, países, irmãos de longe. Ô meu irmão, se alegre conosco aqui também. Você que está na Europa, você que está nas Américas, ore também, Senhor, ore também por nós aqui, pela Tua igreja, e se alegre conosco, que nós estamos muito alegres. Ser conosco durante esse momento agora e fala aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente tem estado aqui nesses últimos 3 dias, e eu estava contando para o pessoal daqui do culto, que ao longo desses 3 dias a gente tem percebido a dimensão da batalha espiritual. No primeiro dia, no terreno onde vai ser construída a igreja, tinha uma cobra, e a cobra sumiu. No segundo dia, enquanto a gente estava derrubando o muro, apareceu um despacho lá, uma galinha preta, e a gente percebeu contra quem a gente está lutando. E hoje, pela manhã, quando a gente estava lá, apareceu um dos habitantes aqui que tem 88 anos, que mora aqui em Serra Branca,
E ele muito gentilmente falou para a gente assim: olha, eu posso até ir para a igreja, mas eu não vou deixar minha lei. E ele disse que era católico porque seu avô era católico, seu pai era católico, e que ele não ia deixar de ser católico. E a gente entendeu que ao longo desses 3 dias, de alguma maneira, o desafio que temos não é o desafio de construir um prédio, é um desafio espiritual. A gente precisa ser usado por Deus para que Cristo seja Senhor nesse lugar, para que a igreja de Cristo cresça nesse lugar. E eu quero contar com sua ajuda, sua participação afetiva. Que Deus lhe use através da sua oração. E quem sabe, se você puder e quiser, você venha participar dessa obra também. Sabe, visitar aqui Serra Branca, abençoar de alguma maneira, participando dessa empreitada, dessa construção. Eu peço então a você que, por favor, ore também por Milton, vai ser o nosso mestre de obras aqui, que Deus dá graça a ele. Ore por Livinha, a nossa líder espiritual aqui, para que Deus dê graça a ela também, traga unção. Depois, Livinha, eu queria que você viesse aqui, para poder o pessoal ver, tá bom? Fala sobre Jesus Cristo. E tem muitas palavras aqui que são dirigidas diretamente a Jesus. E a gente vai ver isso, tá? Mas ele revela um Jesus diferente. Ele revela o Jesus que é o Jesus vitorioso do Apocalipse. O Jesus Senhor. O Jesus que vence o inimigo, que põe o inimigo debaixo dos pés. O Jesus que passa por cima, o Jesus que quebra, arrebenta, um Jesus vitorioso, que também é o mesmo Jesus, o Jesus do amor, que está revelado nas Escrituras. Vamos lá, então, Salmo 110, diz assim o versículo 1 do Salmo 110. Disse o Senhor, esse Senhor que está aqui é o Deus, Senhor Pai, tá? Disse o Senhor ao meu Senhor, esse Senhor agora que está dito é Jesus. Assenta-te à minha direita. Então o que é que o texto está dizendo? É Deus Pai está dizendo ao Deus Filho: assenta-te à minha direita. Eu queria que você visse alguns textos onde tem essa referência de assenta-te à minha direita. Por exemplo, se você vai lá para Colossenses 3:1, está escrito assim, Colossenses 3:1: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, esse Cristo que está sentado à direita de Deus é o Cristo ressurreto, é o Cristo que venceu a morte, é o Cristo vitorioso, é o Cristo todo-poderoso. Queria que você visse outro texto, Hebreus, capítulo 1, versículo 13, por favor. Ele é assentado à direita de Deus. Então, esse Cristo que está sentado à direita de Deus é o Cristo ressurreto, é o Cristo que venceu a morte, é o Cristo vitorioso, é o Cristo todo-poderoso. Queria que você visse outro texto, Hebreus, capítulo 1, versículo 13, por favor. Hebreus, capítulo 1, versículo 13 diz: ora, qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Veja a referência, Cristo sentando-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e Deus Pai colocando os inimigos de Jesus debaixo dos pés dele. E essa expressão aqui, estrado dos pés, é justamente porque um rei vitorioso que tinha vencido uma batalha, quando ele voltava da sua guerra, então os inimigos eram colocados debaixo de um estrado, literal. Então ele passava por cima, pisando em cima das cabeças das pessoas que tinham sido rendidas ou tinham perdido a batalha. Está falando disso aqui nesse salmo. Então a gente vai para, por exemplo, Hebreus 8:1, dê uma olhada por favor, Hebreus 8:1. Ora, o essencial das coisas que temos dito que possuímos, é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Portanto, esse salmo começa falando a respeito de que posição Cristo está hoje. Cristo não é esse Cristo que a gente vê, pobre coitado. Parece que todo mundo faz o que quer dele. Ele sofreu todo o vitupério, toda a vergonha para nos salvar, para tirar de nós a própria vergonha. Mas hoje ele é o Rei da Glória, o Senhor Todo-Poderoso, o vitorioso, o que não se deixa abalar. Por isso toda a obra de Cristo é mais do que vitoriosa por meio dele. Ele é o Deus de todo poder.
Aqui o versículo ainda diz, até que eu ponha, o texto continua, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E a gente já falou a respeito disso. Agora, eu queria perguntar para você, quais são os inimigos que você entende que Jesus tem? Porque aquele Jesus que a gente está acostumado a pensar, o Jesus bonzinho, aquele Jesus que parece que nunca reage, aquele Jesus que a gente está acostumado a imaginar, ele parece que não tem inimigo, não é? Mas esse mesmo Jesus, quando viu, por exemplo, os religiosos que não levavam a sério a vida com Deus, ele chamou eles de hipócritas, e chamou eles de sepulcro caiado, e chamou eles de raça de víboras. Aqueles eram inimigos. Por quê? Porque faziam o povo de Deus tropeçar. Jesus também debateu, lutou contra o diabo, que o tentou, e ele disse para o diabo, arreda Satanás. E o Satanás arredou, mas continuou tentando ele. Então o nosso inimigo certamente é um inimigo espiritual, é o diabo. Mas eu posso dizer também que Jesus enfrentou, por exemplo, o seu amigo Pedro, que num determinado momento chega para Jesus e diz, mestre, tem compaixão de ti mesmo, não, o Senhor não vai morrer de jeito nenhum, a gente vai cuidar do Senhor. E aí Jesus chega para Pedro e fala, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, senão das coisas dos homens. Pois então, o inimigo que Jesus tem para vencer é o diabo. O inimigo que Jesus tem para vencer são principados e potestades que tentam dominar nossa mente. Tenta fazer a gente pensar conforme o mundo e conforme o diabo. Eu queria que você entendesse isso, meu irmão e minha irmã que está aqui. Você que está na internet também. Eu queria que você pensasse que Jesus Cristo veio morrer para vencer as nossas lutas, e as nossas lutas espirituais, para não sermos mais dominados pelo império das trevas. Lá em Gálatas, fala com todas as letras que as obras da carne são conhecidas, e elas são obras do diabo em nós, e a gente muitas vezes tem se deixado levar pelo diabo. Mas o fruto do Espírito também é conhecido, e é fruto do Espírito, é a obra de Cristo fazendo efeito dentro do nosso coração. E o que o texto está dizendo para nós é isso, é que Deus pegou o seu Filho por causa da obra que Ele fez, por causa do sacrifício que Ele fez, e Ele colocou numa posição de majestade, à sua direita, e pôs todos os inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, irmãos, a gente pode viver de maneira intrépida. Isso quer dizer que nada absolutamente deve pôr medo ou terror no nosso coração. Eu pergunto para você, você ainda está com medo do Covid? Você ainda está com medo? Está com medo da morte? Né? Se a gente tem a possibilidade de voltar a cultuar, congregar, por que a gente não volta a congregar? Medo de quê? Se os inimigos foram postos debaixo dos pés de Jesus. Ora, se eu estou em Cristo, eu sou mais que vitorioso por meio de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Ou não? Sim ou não? Mas você é mais que vitorioso? Ou a sua mente tem sido seduzida e tem sido manipulada pelo diabo? O que é que tem enchido sua mente? As notícias da mídia ou é a palavra de Deus? O que é que tem enchido a sua mente? Os sites, as notícias, será o YouTube, o Netflix, ou o que tem enchido seu coração é a palavra de Deus, o Espírito Santo enchendo você de fogo e de temor ao Senhor. O Salmo começa dizendo que Deus pôs todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus. O versículo 2 diz, o Senhor, veja o Senhor aqui de novo, é o Deus Pai. O Senhor enviará de Sião, Sião é Jerusalém, Sião é o lugar do sacrifício de Jesus. Então ele fala, o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder. O cetro é o lugar do domínio. O cetro era o que ficava na mão do rei, quando ele batia no chão, dizendo que estava decretado, portanto estava estabelecido a norma que seria vigente. Está falando que lá em Jerusalém, Deus determinou, através do seu Filho, o que regeria a terra. Então, quando Cristo foi até a cruz e morreu, ele morreu de fato como uma vítima. Ele era como uma ovelha que estava sendo posto em sacrifício. Ele era o cordeiro que tirava o pecado do mundo, de verdade. Entretanto, irmãos, o que estava acontecendo naquela cruz era muito mais do que simplesmente uma vítima sendo levada. Deus estava retomando toda a autoridade e todo o poder que eu e você, como seres humanos, tínhamos dado ao diabo.
Agora Cristo estava retomando a autoridade na terra. E o que o Salmo está dizendo no versículo 2 é que esse cetro de poder estava lá em Jerusalém quando Cristo estava sendo morto, para ele tomar de volta o cetro de poder e a haste sobre a história da humanidade, sobre eu e você. Nós que somos salvos pela obra de Cristo, estamos debaixo desse poder. Amém, irmãos, ou não? E portanto é esse poder que governa a minha vida e a sua. Não é a nossa capacidade, é o poder de Deus, e a gente precisa desse poder. Dizendo, domina entre os teus inimigos. Portanto, o cetro de poder que estava em Jesus lá, é um cetro para dominar entre os inimigos. Então Deus não está tirando a gente do mundo. A gente não é para ser um grupo segregado, mas é para a gente viver no poder do Espírito no mundo. E através do poder do Espírito revelar a obra que foi feita lá em Sião, que foi feita lá em Jerusalém. Aquela obra que foi feita por Cristo Jesus para nos salvar. Então diz aqui o versículo 3. Apresentar-se-á, esse versículo 3 já está falando sobre o povo, sobre eu e você, como fruto do sacrifício. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Qual é o dia do poder do Senhor para nós? O dia do poder é o dia que fomos salvos. O dia que o poder de Cristo, a salvação de Cristo tomou o nosso coração e nós fomos tirados do império das trevas, do domínio do diabo. Quando fomos tirados de lá, nós fomos salvos e agora vivemos sob o poder de Cristo, a autoridade de Cristo. E esse povo que teve o dia do poder, ou seja, o dia da visitação de Cristo, ressuscitando você dentre os mortos, se apresenta voluntariamente, ou seja, ninguém está apontando em você uma faca dizendo você tem que adorar. Você tem que viver para Deus. Não é norma, não é regra, não é obrigação, mas é o poder de Deus que faz eu e você viver para Deus, voluntariamente. Religião, irmão, não é obrigação, é amor. É vontade de se dar a Deus, é vontade de dizer, Deus, eis-me aqui, faça da minha vida um instrumento nas suas mãos. Apresentar-se voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Deixa eu perguntar para vocês aqui de Serra Branca. Aqui, qual é a época do ano que tem orvalho? O ano todo não tem não, né? Tem o ano todo? Qual é a época do ano que tem orvalho? Quando se amanhece ali, está bem cedinho, ainda o sol nem nasceu e está tudo... As folhas estão todas marejadas, cheias de gotículas de água. Quando é que acontece isso? Quando o quê? Quando tem sereno. Quais são a época do ano que tem sereno? Tem alguma época? No inverno. Agora está tendo não. Orvalho? Não, né? Mas você sabe o que é isso, sabe? Todo mundo já entendeu o que é. Aquelas gotículas que estão lá na plantinha, que está no chão, quando o sol está nascendo, quando o sol nasce, ela começa a brilhar. E aqui eu vou falar uma experiência que eu vivi voltando de Serra Branca, voltando muito de madrugadazinha. A gente saiu cedinho demais aqui, como a gente vai sair essa noite também. E o sol foi raiando enquanto a gente estava na pista. E teve uma hora que estava tão lindo, sabe por quê? Porque na beira, né? Na beira do caminho, o que tinha era esse orvalho. E a luz que estava começando a aparecer do sol, brilhando no asfalto, estava branquinho, que parecia neve. E estava lindíssima a paisagem. Veja o que ele coloca aqui. O povo de Deus, que foi salvo pelo poder de Cristo, se apresenta ao Senhor voluntariamente, né, com ornamentos santos. Com ornamentos santos, como ele compara, como o orvalho emergindo da aurora, como esse brilho que emerge quando o sol começa a brilhar. Em outras palavras, seria mais ou menos assim: quando Cristo começa a brilhar, a gente começa a mostrá-lo para o mundo com a sua beleza. Quando Cristo começa a brilhar no nosso coração, a gente começa a mostrar ao mundo a beleza de Cristo. Agora eu pergunto para você que está me assistindo: Cristo tem brilhado no seu coração? Tem brilhado no seu coração? A beleza de Cristo, o fulgor de Cristo, tem brilhado no seu coração?
Versículo 4, ele começa a falar sobre a autoridade desse Jesus. Ele diz: o Senhor jurou e não se arrependerá. Deus, o Senhor, jurou e não se arrependerá. Falando de Cristo: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era sacerdote de Salém, e Abraão deu o seu dízimo a esse sacerdote de Salém. Esse sacerdote de Salém é o próprio Deus. E está dizendo que Jesus é o sacerdote da linhagem divina. Porque o rei de Salém, para a gente que muitas vezes não está entendendo, a palavra Salém em hebraico é para nós Shalom, é Shalem. E essa palavra é que dá origem à palavra Yerushalem. Yerushalem é Jerusalém. Yerush quer dizer terra de, Shalem, paz, a terra da paz, ou a cidade da paz. E esse sacerdote de Salém quer dizer o Deus, o Senhor da paz, o Senhor que traz paz. Veja, Jesus é sacerdote de Deus. Você sabe o que é que um sacerdote faz? O sacerdote é a ligação entre a terra e o céu. Ele pega os pedidos da terra e leva para o céu, e ele pega a voz do céu e traz para a terra. Ele é uma ponte, ele é um canal entre Deus e a terra. Ele pega as questões da vida, as questões que estão fazendo a gente viver sacrificialmente, a gente está sofrendo. Ele pega esse negócio e coloca diante de Deus em oração. Mas ele pega a palavra de Deus que vem do céu e traz para a terra com força e com poder. Ele está falando que Jesus é esse sacerdote que trouxe a palavra de Deus viva para a terra, mas que faz intercessão por todos nós diante do Pai. Louvado seja Deus para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Depois, versículo 5 diz: o Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Isso aqui é uma profecia que se concretiza lá em Apocalipse capítulo 19, quando fala que a grande Babilônia caiu. Os reis que estavam ao redor da grande Babilônia, a grande prostituta das nações, pelo menos 7 reinos, na verdade 8 que ele fala lá, que estavam ao redor da grande Babilônia, foram todos julgados pelo cetro do poder de Jesus. Ou seja, todas as pessoas que têm domínio sobre a terra, sobre o poder do inimigo, estão reduzidos a nada pelo poder de Cristo. Então quer dizer o seguinte, irmãos: eu e você que temos Cristo somos mais poderosos do que o homem mais rico dessa terra, se ele não temer Jesus. Amém? Você entendeu? Eu e você somos mais poderosos que eles. E o texto continua, diz, versículo 6: ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. O Senhor está trazendo juízo através de Cristo. E aqueles que não se convertem nem se entregam a Cristo serão mortos eternamente. Os que não se rendem a Jesus vão para o inferno. E essa é uma palavra muito dura e difícil, né? Porque na nossa percepção, o Jesus bonzinho não vai condenar ninguém ao inferno. Mas a obra dele é para salvação. E é claro que aqueles que não se entregam nem aceitam a obra dele vão para o inferno. Deixa eu perguntar a você que está aqui hoje: você vai para o céu ou vai para o inferno? Céu. Versículo 7, concluindo, diz: de caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Essa é uma expressão de alguém que está vindo da batalha. Ele está voltando da batalha, e ele está voltando de cabeça erguida, quer dizer que ele volta vitorioso. De caminho ele bebe da torrente, ou seja, o cansaço é refeito no meio da torrente. Você lembra o que Jesus disse? Aquele que crê em mim, do seu interior, o quê? Fluirão o quê? Fluirão rios, torrentes de águas vivas. Você lembra da profecia que está lá em Isaías? Disse que Deus, através do seu poder, transformará desertos em mananciais de águas vivas. Veja, irmãos, o que está acontecendo é que na vitória de Cristo, quando ele volta para a terra, ele volta refeito. Não pensa que ele vai voltar, isso que o texto está dizendo, não pensa que ele vai voltar como sendo um coitadinho, não. Ele vem com todo o poder, ele vem com toda a autoridade, e ele está voltando. Para concluir minha meditação aqui, meu sermão, eu queria que você pensasse o seguinte: Jesus disse assim: quando vocês ouvirem falar de paz, vocês fiquem atentos, porque o fim está próximo. Eu só queria dizer para você que essa última semana que a gente viveu aqui na terra, nesse último tempo, Jerusalém ou Israel fez um acordo de paz com o mundo árabe.
Esse acordo de paz era pretendido pelos últimos, pelo menos os últimos 4 presidentes dos Estados Unidos, e nenhum deles conseguiu. E agora foi acordado. É um acordo de paz. Será que a gente está vivendo os últimos dias? Eu não sei dizer. Mas eu estou vivendo como se não houvesse amanhã para ser vivido. Hoje é o dia da visitação. Hoje é o dia de me entregar ao Senhor. Hoje é o dia de dizer: Senhor, me use. Você também pode dizer isso. Você diz isso? Amém? Você diz isso para o Senhor: Senhor, me use. Senhor, me entregue. Eu quero perguntar aqui a vocês: tem alguém que quer dizer: Senhor Deus, usa a minha vida? Usa a minha vida, eu quero me entregar ao Senhor, eu quero que o Senhor me use para a sua glória. Faça de mim um instrumento aqui na terra, aqui em Serra Branca. Você que está me ouvindo, aonde você estiver, você quer. Eu queria desafiar: se você está dizendo para Deus: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser esse instrumento, voluntariamente me apresentar como ornamento, como um orvalho que brilha com a aurora. Sai do seu lugar, venha para aqui. Eu queria orar por você e queria dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui. Se você quer, sai do seu lugar. Eu não vou repetir mais não, irmão. Essa é a única vez. Se você quer, sai do seu lugar, que eu queria orar por você. Amém. Você que sabe, fica à vontade. Amém. Amém. Vamos orar? Eis-me aqui, Senhor. Faz a tua obra em mim. Amém. 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 Obrigado. Vamos orar então? Nós estamos aqui para apresentar diante do Senhor a nossa vida. É tão interessante vocês terem ficado do jeito que ficaram, voltados para a câmera. Isso é um sinal de que vocês querem ser luz para o mundo. Louvado seja Deus. Vamos ficar de joelho, irmãos, se vocês puderem, quiserem, para a gente consagrar a nossa vida. Ó Senhor, nós estamos aqui como pó, como gente pequena, frágil, como gente que não tem força nem poder nenhum. Mas estamos aqui porque conhecemos a Cristo. Ele é todo poderoso, é o grande Rei de toda a terra, é o Senhor dos senhores, é o grande El Shaddai, é o Jeová Nissi, a nossa bandeira. Tu és o grande vencedor, Jesus. Tu venceste a morte, o inferno, tu venceste todos os inimigos. Glória seja dada ao teu nome. Tu tens toda a autoridade e poder, e nós te conhecemos no dia da tua visitação, no dia do teu poder. Então precisamos disso, Senhor Deus. Nós precisamos ser revestidos desse poder e autoridade, Senhor. Nós precisamos ser como esse orvalho que brilha quando a luz do teu Filho começa a raiar na sociedade, na vida, no mundo. Faz de nós instrumentos que brilham, que são ornamentos do Senhor, que trazem a beleza de Cristo para a terra, Senhor Deus. Seja aqui em Serra Branca, seja em Recife, seja em qualquer lugar do mundo. Faz de nós instrumentos que brilham, que manifestam a beleza de Cristo na história, na vida, no mundo, Pai. Por isso eu clamo ao Senhor que revista com poder e autoridade meus irmãos que estão aqui diante do Senhor, de joelhos, dizendo: eu preciso dessa unção, eu preciso ser instrumento, eu preciso ser ferramenta nas tuas mãos. Então faz de mim, Senhor, instrumento nas tuas mãos, e reveste com esse poder e autoridade, para a glória do teu Filho, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor Deus, para que o Senhor seja conhecido na terra como o grande Rei que é. Nós oramos no nome santo do teu Filho. Amém e amém. Amém. Irmão, você pode voltar para lá, sua casa. A gente vai cantar mais um louvor. Deus abençoe. Glória a Deus. Esse próximo louvor, irmãos, está baseado no Salmo 18. Salmo 18, a partir do versículo 30, que diz o seguinte: o caminho de Deus é perfeito,
A palavra do Senhor é provada, Ele é o escudo de todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor, e quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, e a tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sob os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só o voltei depois de haver dado cabo deles. Esse louvor está baseado neste salmo, e a gente vai cantar ele agora. Ele é um pouco antigo, mas eu acredito que alguns vão se lembrar. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é a arma e o escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza e a minha força, com ele eu passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra minhas mãos, me prepara para guerrear. Porque quem é Deus, senão o Senhor, e quem é rochedo, senão nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Persegui os inimigos e os alcancei, os persegui, os atravessei, sob os pés do Senhor caíram, não mais se levantarão. Persegui os inimigos e os alcancei, os persegui, os atravessei, sob os pés do Senhor caíram, não mais se levantarão. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, ele é a arma e o escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza, Deus é minha fortaleza e a minha força, com ele eu passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra minhas mãos, me prepara para guerrear. Porque quem é Deus, senão o Senhor, e quem é rochedo, senão nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, sob os pés do Senhor caíram, não mais se levantarão. Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, sob os pés do Senhor caíram, não mais se levantarão, não mais se levantarão. Amém. 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 Benção, irmão. Deixa eu dizer aqui quem é que está presente. Tá Paloma, tá Fernanda, Thaísa, Carol, Graciele, Livinha, Teia, Danilce, é isso? Danilo, desculpa, Danilo. Danilo está aqui. Giovanni, Milene, William, Maria, Patrícia, Maiara. Tem mais alguém que está faltando aqui? Tem? Dê o nome que eu... Daqui da congregação. Não, mas tu também, diz o nome. Malon? Dalon. Noivo
De Graciela. Benção, ok. Tem mais alguém que está faltando? Aparecida. Muito. Cida é? É, Cida. Bom, benção demais também. Louvado seja Deus. Irmãos, a gente está finalizando o momento pastoreio e a gente vai seguir aqui com o culto que vai ter ceia. Deus abençoe. Eu quero ver você domingo, se Deus permitir, lá na igreja. 9h30 a gente está lá, 17 horas, pela internet também, se Deus permitir. Deus abençoe. Um abraço.